O divórcio é um evento de vida com grande potencial de transformação e até pode ser positiva, tudo depende de como você passa por ele. Nesse vídeo, eu vou lhe mostrar que mesmo sendo um momento difícil, é possível tomar boas decisões no divórcio. Para conseguir fazer o divórcio emocional e superar o luto da separação, ter o controle do que vai acontecer no divórcio legal, reorganizar sua vida financeira, reduzir o impacto do divórcio nos filhos, manter as relações importantes no pós-divórcio, adaptar-se às mudanças e seguir em frente depois do divórcio. Ao longo do tempo, com a experiência de advogada de divórcio, ficou claro para mim que as decisões que os meus clientes tomaram durante o divórcio tiveram um impacto muito grande em como reorganizaram suas vidas depois. E apesar das histórias de vida bem variadas, é possível identificar pelo menos 3 categorias de pós-divórcio. Por isso, eu lhe convido a conhecer o Divorciar Direito. É para você que está se separando, não importa se está em crise no casamento e quer saber o primeiro passo na direção do divórcio, ou se já está no meio de um processo de divórcio, por iniciativa sua ou não, e sente que precisa saber mais sobre o que tem que decidir, sobre filhos, o próprio sustento dos filhos, sobre o procedimento jurídico do divórcio, e também para você que não casou no papel, vive uma união estável e está se separando. Passar pelo divórcio, entendendo como funciona, é difícil, mas sem saber de nada é ainda muito mais difícil. Eu não comecei como advogada, o que eu sempre quis foi ser professora. Antes de formada, já estava aplicando para fazer o mestrado em Direito Civil, que foi a área que eu escolhi. O Direito Civil é o direito que todo mundo devia saber. Cuida dos nascimentos, contratos, compra e venda, casamento, morte. Fiz doutorado, escrevi livros, artigos, já formei milhares de advogados na UERJ, onde eu leciono. E a minha paixão nas pesquisas sempre foi a família, o direito de família. Eu abri o escritório em 2015, especializado em ajudar famílias, consultoria para casar, curatela dos familiares, herança e também divórcio. Na prática da advocacia, especialmente divórcios, eu percebi que não conseguia resolver os problemas dos clientes apenas com apoio jurídico, porque sempre havia mais do que direitos envolvidos. Eu busquei, então, outros conhecimentos, como mediação, negociação, comunicação, que pudessem tornar meu atendimento ainda mais integral. Tem um caso que eu atuei que definitivamente virou a chave para ampliar a compreensão do divórcio para além das questões legais. Não posso citar nomes pelo sigilo da profissão, mas foi um caso real. Na matemática do casamento, quando um não quer, não dá para amar pelos dois. E casos como esses são típicos, mas tem um elemento essencial que eu quero destacar. Depois de décadas juntos, ele pediu a separação. Era uma manhã de domingo, parecia comum. Ele se senta à mesa e comunica que está saindo de casa, que se apaixonou por outra pessoa e não conseguia mais continuar fingindo. A reação dela foi de absoluto silêncio, depois de muito choro, porque tinha certeza que era apenas uma fase e logo tudo voltaria a ser como antes. Até o dia que recebe o pedido oficial de divórcio. Quando não se aceita a separação, qualquer coisa que seja definida sobre filhos, patrimônio ou pensão fica muito nebulosa, difícil de ver de forma objetiva. No caso em questão, eu era advogada do marido, e foi oferecida uma partilha desigual, em benefício da mulher e ainda uma pensão vitalícia para manter o seu padrão de vida. E ainda assim, a mulher, sem aceitar a separação, não aceitava o acordo. Depois disso, não consegui mais só olhar para os aspectos legais do divórcio e também comecei a me incomodar quando eu via que uma situação mais integral poderia mudar completamente os rumos daquela família no pós-divórcio. Quando você vai escolher um caminho, antes precisa saber onde quer chegar. Se quiser chegar no divórcio seguro das decisões que vai tomar, precisa pegar o caminho que te mostre o jeito certo de passar pelo divórcio. O que você precisa para se divorciar direito? Antes de decidir sobre as questões legais do divórcio, é importante passar pelo reconhecimento do divórcio emocional. Sabe quando você para sentir onde está pisando?
Embora você e seu cônjuge tenham que passar pelo divórcio jurídico no mesmo ritmo, é possível que passem pelo divórcio emocional em ritmos bem diferentes. Um pode estar pronto e outro não, e o divórcio vai acontecer mesmo assim. Se não foi você que pediu o divórcio, pode estar se sentindo com muita raiva, perda, medo, mas não há nada que possa legalmente impedir o divórcio. Agora, se não está emocionalmente pronto, pode ter dificuldades para tomar decisões determinantes e necessárias para começar sua nova vida. O que você precisa fazer? Separar suas necessidades emocionais das decisões legais que precisa tomar. E se foi você que pediu o divórcio, é importante examinar honestamente todo o impacto da sua decisão na sua família. O processo de luto pelo divórcio pode ser comparado ao luto pela morte de um ente querido. Mesmo quem deseja o divórcio passa pelo luto. A maioria das pessoas passa por diferentes fases emocionais. Na fase inicial, é a fase da negação do divórcio. E se busca várias maneiras de reconciliação. À medida que constata que a separação não tem mais volta, muitas pessoas sentem raiva em relação ao ex-cônjuge e aos motivos que levaram ao fim do relacionamento. Depois entra a fase da tristeza e da perda, e por fim a aceitação e o recomeço, quando é chegada a hora de recomeçar e encontrar um novo sentido e propósito para as suas vidas. A percepção da sua emoção e da emoção do seu cônjuge pode transformar o modo como você lida com o divórcio. Essas fases nem sempre são lineares, podem ir, vir, não tem problema. O que dá problema é basear uma tomada de decisão na raiva ou na negação da separação, por exemplo. E existem vários exercícios que você pode fazer para passar pelas fases até a aceitação. Vamos fazer um bem rápido? O exercício que eu te convido a fazer agora é olhar para a sua mão esquerda. Se você tiver ainda com a aliança, tira. E toda vez que você olhar para a mão da aliança, se despeça. Se possível, tire, guarde e olhe para a sua mão sem a aliança. Ela pode se transformar em um símbolo positivo do fim do seu casamento. Por exemplo, transformando esse símbolo do casamento, a aliança, uma nova joia para você, para o seu filho. E como o emocional e o legal estão sempre entrelaçados, quando você trata do divórcio ignorando a influência dos fatores emocionais, o resultado não é o melhor possível. Ao invés de ignorar, o bom começo é o mapeamento do que você sente, do que você sabe, do que você precisa saber em relação ao divórcio. No Divorciar Direito, eu utilizo um plano preliminar, que eu chamo de PPD. É o Plano Preliminar de Divórcio. Ele é um formulário onde você vai preencher poucos dados pessoais, algumas perguntas sobre suas emoções, sentimentos, sobre a separação e o que sabe sobre ela. Detalhes da separação, que eu chamo de checklist daquilo que irá precisar decidir. E também uma visão de futuro. O bom é que você não precisa saber de nada ainda sobre os aspectos legais do divórcio quando define seu plano preliminar. É uma ferramenta para ter uma visão geral e identificar quais questões você precisará decidir no seu divórcio. Por exemplo, se tem filhos, saberá as decisões que precisará tomar, onde vão morar, como será a guarda e etc. Se tem patrimônio, saberá que uma das decisões é a partilha de bens, e assim por diante. E para garantir que essas decisões sejam boas ou as melhores possíveis, o que você precisa é encontrar os seus porquês. O porquê é uma conexão entre as suas decisões e o emocional. Pensa comigo, qual a motivação por trás da escolha ou da ação? Por que você quer essa e não aquela opção? Deixa eu te dar um exemplo. Supondo que na definição da partilha de bens, seu cônjuge oferece uma partilha desigual, de modo que a sua parte será maior. Ou seja, o seu direito está sendo respeitado e até com benefício a mais, porém você não concorda com essa divisão. Então, deve se perguntar por quê?
Pode ser por falta de informação jurídica ou pode ser apenas um mecanismo para prolongar mais o casamento. Outra situação muito comum é o questionamento sobre a guarda compartilhada quando o pai não paga a pensão. Se a guarda não depende do pagamento ou não da pensão, qual o porquê de querer a guarda unilateral? Para saber se suas escolhas estão alinhadas com o que você deseja para o seu divórcio, sempre volte aos porquês das suas decisões. Foi para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de vida que eu desenvolvi a metodologia MOON para tomadas de decisões no divórcio. É um método usado para reunir informações, avaliar alternativas e, por fim, fazer boas escolhas no seu divórcio. A palavra MOON se conecta com dois aspectos fundamentais da metodologia. Significa lua em inglês e o método é baseado em 4 fases, como as fases da lua, para a conclusão do seu CID, que eu chamo de ciclo integral do divórcio. E também é a abreviatura de Move On, que significa seguir adiante, que é o principal objetivo da grande maioria das pessoas que se divorcia. O divórcio é um movimento para o que vem depois. A base desse método se concentra no diagrama da matriz decisiva do divórcio, que é formada por 3 camadas sobrepostas. Por quê, que é a motivação, o que são as escolhas que vai tomar e como que são os procedimentos que você vai utilizar. Os 3 elementos são interdependentes e necessários para completar a tomada de decisão. Antes das decisões, se concentre no porquê, na sua motivação para a alternativa escolhida. Por exemplo, se a decisão a ser tomada é onde o cachorro da família vai ficar, qual a motivação da decisão? O que é importante nessa decisão? O cachorro é importante para as crianças, isso demonstra uma necessidade de proximidade. Depois você vai para a camada das alternativas, onde você vai decidir o quê? O que você vai fazer para atingir a intenção de deixar as crianças sempre perto do cachorro? Por exemplo, o cachorro vai ficar no mesmo local de moradia das crianças. E, na sequência, você vai para a camada dos procedimentos, onde você vai decidir o como. Por exemplo, se precisa de uma decisão judicial ou se podem simplesmente resolver por um acordo. Eu tive um caso, por exemplo, que a ex decidiu que queria ficar com o cachorro. Mas a motivação era baseada na barganha. Mas o outro concordou. E depois, quando voltou para a motivação da proximidade, na verdade, o que a família queria era que os cachorros ficassem perto das crianças. Viu que a decisão mais acertada seria que o cachorro alternasse as casas junto com os filhos. Quando você sabe o porquê, o seu objetivo, as escolhas, ou seja, o que você vai fazer e o procedimento para concretizar as escolhas, você tem a plena realização do método MOON. A metodologia MOON é organizada em 4 fases, seguindo o ciclo integral do divórcio. Na fase 1, que eu chamo de mapeamento das necessidades, você vai identificar as decisões que serão tomadas no seu divórcio. O objetivo de preparar o terreno para o que tem por vir. Você vai se perguntar, o que eu precisarei decidir no meu divórcio? Quais as minhas intenções? Como eu vou medir o sucesso do meu divórcio? É nessa fase que você faz o seu plano preliminar do divórcio e passa a ter uma visão geral sobre ele para seguir para a próxima fase. Na fase 2, que é a operação do divórcio informado, você vai coletar as informações relevantes para as decisões que serão tomadas, analisar as alternativas e escolher uma entre elas. Para tomar as melhores decisões possíveis, você precisa conjugar as intenções com as escolhas feitas. Por exemplo, pode ser que você queira que o seu cônjuge pague uma pensão alimentícia vitalícia, essa é a sua intenção. Você vai, então, acessar o banco de conhecimento do divórcio, com todas as informações sobre pensão alimentícia, e verificar que, legalmente, o dever de pensionar o cônjuge é temporário, salvo se houver alguma incapacidade para o trabalho. Mas é possível, só não é obrigatório. Nesse caso, se o seu cônjuge tiver a mesma intenção, ou seja, de lhe pensionar de forma vitalícia, o cruzamento das intenções com o respaldo legal permitirá que se caminhe para um consenso. Mas se o seu cônjuge não quiser dar a pensão,
mesmo havendo dependência econômica, você saberá qual escolha tomar, ainda que seja a renúncia a um direito. Na fase 3, que eu chamo de opções do divórcio 5.0, é a hora de colocar em prática as decisões feitas, escolhendo um procedimento de divórcio que seja mais adequado para elas. Por exemplo, se optar pela guarda unilateral, a via adequada pode ser um acordo, seja homologado judicialmente, ou um pedido feito ao juiz para que este tome a decisão. Na fase 4, que é o novo ciclo, as decisões já foram tomadas e você já se divorciou. E aí, então, o momento de finalizar as questões legais do pós-divórcio e monitorar as escolhas feitas, a partir do atendimento daquelas necessidades que foram verificadas na fase 1. Embora a gente veja a Lua em pedaços, de acordo com a sua fase, ela é inteira. E é essa visão que eu quero que adquira no seu divórcio, enxergando o todo, não apenas sob o ponto de vista dos direitos. E na dúvida, você sempre pode voltar às intenções, porquês ou necessidades. Olha o que aconteceu com Joana e Pedro, são nomes fictícios para preservar o sigilo deles também. Eles tinham muita preocupação em proteger os filhos de 10 e 12 anos e concordaram que a base de moradia das crianças seria com a mãe. Mas Pedro não queria ser um pai Disney, é aquele que participa somente dos momentos de lazer no final de semana. Joana também queria que os filhos passassem mais tempo na casa de Pedro, mas se preocupava com o consumo excessivo de álcool e o quanto isso poderia ser prejudicial às crianças, ou até mesmo ser um risco quando estivessem com um pai. Um divórcio legal poderia simplesmente ignorar o fato do consumo de álcool e eventual acordo de divórcio, ou, se fosse para o litígio, o pai poderia ser classificado como alcoólatra e o tempo de convívio ser reduzido ou limitado. Ou seja, ignorar o problema ou amplificar o conflito não atende o objetivo nem de Joana, nem de Pedro, que é o bem-estar dos filhos. O que poderia funcionar? Um plano de divórcio que leve em consideração o ciclo completo, não apenas o núcleo jurídico. E as intenções mapeadas antes e a reestruturação da vida depois são fundamentais para um plano definitivo do divórcio. No caso da Joana e do Pedro, a percepção de que o uso excessivo de álcool poderia prejudicar a intenção de Pedro ser ativo na vida dos filhos poderá resultar no cuidado com a saúde do pai, ou seja, sem ignorar esse fato e também sem usá-lo como um fator de confronto. E foi o que aconteceu nesse caso real. A melhor maneira de deixar o divórcio para trás é tratar o divórcio a partir de tudo o que orbita em torno dele. Como eu disse no início do vídeo, depois de ajudar muitas pessoas em seu divórcio, apesar da história de cada um ser muito variada, quase sempre na vida do pós-divórcio se encaixam em uma das 3 situações. Ou nunca se recupera de verdade, ou a vida fica bem parecida com a que tinha antes do divórcio, ou sai dessa experiência de dor ainda mais forte. As decisões que são tomadas durante o divórcio têm um enorme impacto em como reorganizaram suas vidas depois. E a responsabilidade e o crédito por essas decisões é apenas sua. A minha missão no Divorciar Direito é lhe ajudar a tomar as melhores decisões possíveis que lhe permitam andar para uma vida melhor do que aquela que você tinha antes. O que eu espero mesmo é que o fim do seu casamento seja um marco de uma nova e esperançosa jornada. E é esse que eu considero o jeito certo de se divorciar. Por isso o convite. Vem se divorciar direito, entra nesse movimento. Para isso, o que eu espero é que você comece a se mexer. Sabe quando você está louco para dançar? Começa batendo o pé, se balança um pouco na cadeira, até que alguém te chama e você começa a dançar. Então, esse é o meu convite para você. No Divorciar Direito, esse empurrãozinho que você pode estar precisando para começar é o plano preliminar do divórcio que você vai preencher assim que entrar. É um formulário para você mapear as suas principais necessidades no divórcio e vai servir de guia para todas as decisões que você vai precisar tomar.
Você vai ter acesso a aulas gravadas, sempre com um olhar prático do que você precisa em cada fase do processo do divórcio, com uma linguagem que tenta fugir do juridiquês, porque o objetivo é levar informação para pessoas leigas que não tenham formação jurídica, então não precisa se preocupar com isso. Além disso, as informações das aulas são todas organizadas em um playbook que você pode imprimir se quiser para facilitar a sua organização, identificar suas dúvidas e também registrar as decisões que tomar ao longo de todo o processo. Conforme você vai assistindo às aulas, o seu plano preliminar de divórcio se torna um plano definitivo de divórcio. E para te ajudar a colocar em prática as decisões que for tomando ao longo das aulas, você vai ter acesso a ferramentas úteis em cada um dos módulos. Na fase 1, o objetivo maior é definir suas metas. Por isso, você tem o PPD e outras ferramentas mais subjetivas, como a carta do eu do futuro, para você voltar sempre que se perder no caminho. Assim como a escala do luto, para você ficar atento à emoção que está vivenciando e isso pode impedir que você tome uma decisão equivocada. Na fase 2, o objetivo principal é a informação. E para organizar de modo prático tudo que vier a saber sobre divórcio, você precisa trazer para a sua realidade com documentos como a planilha financeira para saber o valor dos alimentos, o plano parental para planejar a vida com o seu filho e o plano de partilha para entender os bens que entram ou não na divisão no fim do casamento. Na fase 3, o objetivo central é a escolha do método para o seu caso. Além de entender os procedimentos possíveis, uma lista de documentos, lista de perguntas para o seu advogado, relação de interesses para verificar convergências e divergências com o seu cônjuge e o passo a passo do processo. Você também vai ter um teste de litigiosidade que serão todos usados para a sua melhor decisão. E por fim, na fase 4, depois do divórcio, além de uma orientação sobre a burocracia para atualizar os documentos, um ritual de passagem para o seu novo ciclo pode ter um efeito fundamental no modo como vai lidar com o divórcio. Você vai ter sempre, claro, o apoio de um advogado no seu divórcio, mas o trabalho do advogado é centrado muito mais na ação, não tanto na educação. Com toda essa informação que você vai obter aqui no Divorciar Direito, você consegue definir com seu advogado a melhor forma de resolver as questões legais do divórcio. Se você quer ficar, então, no grupo de pessoas que sai do divórcio mais forte, tomando boas e conscientes decisões, aceita o meu convite e vem divorciar direito. É só clicar no link e começar agora mesmo o seu movimento.